Olá, irmãos, graça e paz. Estamos felizes por mais essa oportunidade de estarmos juntos compartilhando a palavra de Deus. E hoje, dando sequência nesse estudo aí do livro Apocalipse, estamos no capítulo 2, os versos 8 ao 11, quando vamos falar sobre a carta à igreja em Esmirna. Esmirna é o nome da cidade onde essa igreja estava situada, uma cidade litorânea, a oeste do mar Mediterrâneo. Está escrito assim a palavra de Deus: escreve ao anjo da igreja em Esmirna. Isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de ser rico, e a blasfêmia dos judeus ou dos que se dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Meus irmãos, vamos meditar no seguinte tema: o que é uma igreja rica aos olhos de Deus? Então vamos pensar. Conhecimento, ou seja, conhecimento de Deus. Essa é a riqueza de uma igreja. Ou essa é a igreja rica, segundo os olhos de Deus. Então essa igreja que possui essa riqueza, que é o conhecimento de Deus, ela tem algumas características, e é isso que eu quero compartilhar com os amados. Primeira delas, essa igreja que é rica conhece quem é o porta-voz desse Deus, ou quem fala o que esse Deus mandou falar. Observe o verso 8 que nós acabamos de ler, que o texto diz a partir dos 2 pontos, ou seja, o início da carta: escreve ao anjo da igreja em Esmirna, 2 pontos, e a partir daí nós temos quem está escrevendo. Nós sabemos que o autor desse livro, dessa carta, é João, mas as palavras são as palavras de Deus. Quem escreveu foi inspirado por Deus, mas quem está dizendo essas palavras é o primeiro e o último. É aquele que foi morto, mas reviveu. Quem é este? Então, uma igreja rica aos olhos de Deus é a igreja que sabe, que conhece quem é esse que está dizendo essas palavras. É aquele que foi morto e reviveu. É o nosso Senhor, Jesus Cristo, que foi morto na cruz, mas ressuscitou ao 3º dia. A igreja rica, essa igreja que possui conhecimento de Deus, ela também não só conhece quem está dizendo essas palavras, mas conhece essas palavras. Ou seja, ela conhece o que ele disse. E está aí no verso 9. Essa igreja conhece que esse Senhor, que o próprio Deus na pessoa do seu Filho, ele diz que conhece a tribulação da igreja. O que é tribulação? É a aflição, é perseguição. Então a igreja que possui conhecimento de Deus, ou seja, que é rica, que possui essa riqueza chamada conhecimento, ela sabe
que o seu Deus conhece as suas aflições. Essa igreja sabe, conhece o que ele diz quando ele diz que conhece também a pobreza dessa igreja. Mas ele mesmo diz, essa pobreza que segundo aos olhos do mundo se refere às coisas externas, porém Deus diz, eu sei que o mundo olha para vocês como se vocês fossem pobres, mas vocês são ricos. Então essa igreja conhece o que ele diz. Ela conhece o que ele diz também a respeito das blasfêmias daqueles que se dizem ser judeus. Ou seja, para nossos dias, aqueles que se dizem crentes, mas que as suas palavras, o que eles dizem, não é o que o nosso Senhor diz. Eles dizem mentiras, eles são falsos. E o nosso Senhor está dizendo que sabe que esses existem, sabem que eles fazem isso. Nosso Senhor está dizendo, e essa igreja sabe disso, conhece o que esse Senhor diz, porque esses falsos crentes muitas vezes nos ofende ou ofende a igreja de Cristo injustamente. Mas a igreja que possui esse conhecimento de Deus sabe dessa realidade e sabe que o nosso Senhor já de antemão nos disse que isso aconteceria. Portanto, não deveríamos nos assustar com essa realidade. A igreja que possui esse conhecimento de Deus e, portanto, essa igreja rica, ela também sabe das promessas e das advertências que esse nosso Senhor faz por meio da sua palavra. Então, observemos a primeira ou a advertência que o nosso Senhor nos faz. A advertência, nós sabemos que significa um aviso, numa linguagem bíblica, uma admoestação. Então o nosso Senhor nos diz, observe o verso 10, ele nos avisa, e a igreja rica em conhecimento de Deus sabe dessa verdade. Então ele nos avisa no verso 10, ele diz assim, não temas o que hás de sofrer. A igreja rica sabe que sofrerá, sabe que sofreria, porque o nosso próprio Senhor já nos avisa. Porém ele diz, não temas, hás de sofrer, mas não temas. O sofrimento neste mundo é inevitável. Mas observe a continuidade desse verso 10. Não temos o que há de sofrer, o diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provocados e passareis por uma tribulação de 10 dias. Chamo a atenção dos amados para essas palavras, por 10 dias. Isso significa, meus amados, que esse sofrimento que o nosso próprio Senhor nos avisa, nos admoesta, que passaríamos e que estamos passando e que passaremos, ele tem dia e hora para terminar. Ou seja, ele existe, acontece, porém por um tempo limitado. Por um tempo que terminará, que passará logo. Totalmente o oposto da promessa que veremos a seguir, que durará eternamente. Portanto, a palavra do Senhor nos adverte, nos avisa de que tudo isso aconteceria. Porém, ela nos diz, por pouco tempo.
por 10 dias, numa linguagem simbólica, querendo dizer que é por um tempo limitado, é por alguns dias. Então, esse sofrimento deixará de existir. E a promessa, coroando o término, o final desse sofrimento, dessa perseguição, desses momentos em que o diabo, por muitas vezes, tem nos tentado. O verso 11, quando nos diz, a parte B do verso 11, diz assim: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Meus amados, observem que a igreja rica, a igreja que possui conhecimento de Deus, ela possui a maior riqueza. Por isso o profeta já disse, o profeta Oséias: conhecei e prossigai em conhecer esse Deus. A igreja rica, a igreja que de fato é próspera, que de fato vive a prosperidade, é rica em conhecimento, no conhecimento desse Deus. E esse conhecimento, essa riqueza, mostra para nós, mostra para a igreja de Cristo, que ela tem acesso a essa palavra que o próprio Senhor Jesus nos dá, que ele diz toda a verdade a respeito da nossa realidade enquanto humano neste mundo. E é isso que Paulo quis dizer quando ele disse que não deixou de pregar todos os preceitos de Deus, ou seja, toda a palavra de Deus. E essa totalidade inclui conhecer a Deus, inclui saber o que ele diz, e ele diz a respeito do nosso sofrimento, ou seja, da realidade do sofrimento nesse mundo. Ele diz que nós seríamos vistos como pobres e por essa razão seríamos muitas vezes serem motivos de chacota. E ele disse que muitas vezes nós sofreríamos com as mentiras dos falsos crentes, com as ofensas que receberíamos pelo modo pelo qual enxergamos as Escrituras. Porém, ele também afirma que tudo isso, sendo uma realidade mundana, também teria ou possui uma data para terminar. E a promessa que ele nos faz é esta: a vida eterna. Ele diz que o vencedor de modo algum passaria pela segunda morte. E eu quero terminar então lendo o Apocalipse capítulo 1, verso 8. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Este é o mesmo Senhor que diz que conhece a minha e a sua tribulação. Com essa tribulação da igreja, é aquele que nos conhece por dentro e por fora. E ele mesmo, e é esse mesmo que garante para mim e para você que de modo algum, observe a parte B, o finalzinho do verso 11 desse texto que lemos: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. E o que é essa segunda morte? É a extensão, é a continuidade, claro, em grau muito maior dos sofrimentos que passamos nesse mundo e que o ímpio também passa, porém continuará sofrendo, como eu disse, em um grau muito maior que não dá para imaginarmos, por toda a eternidade. Nós, porém, nós
A igreja que é rica, que tem esse ou que possui esse conhecimento, continuará vivendo e vivendo para todo sempre a eternidade ao lado desse nosso Senhor. Portanto, meu amado, minha amada, que você possa, se ainda não possui o conhecimento de Deus, buscar esse conhecimento. Ele vale muito mais do que qualquer quantidade de ouro, prata ou qualquer outro bem material. A igreja rica é a igreja que possui o conhecimento de Deus, que sabe quem está dizendo ou quem é o seu porta-voz e sabe o que ele diz, o que ele promete e o que ele nos garante: a vida eterna. Conhecimento de Deus. Essa é a riqueza que a igreja precisa buscar urgentemente, diariamente, constantemente. E assim, essa igreja viverá e passará por tudo que tiver de passar, com a certeza de que esse sofrimento, essa perseguição, essas ofensas que recebemos, tudo isso passará em breve. Dentro de pouco tempo, todo esse sofrimento terminará e nós então estaremos em novos céus e nova terra, onde não mais haverá lágrimas nem dor, choro nem tristeza. Vale a pena ser fiel até a morte, porque assim venceremos, e ao vencedor, de modo algum, será ou sofrerá a segunda morte. Fiquem todos na paz, que Deus vos abençoe.